do verso 13 até o verso de número 18. Tiago, capítulo de número 3, do verso de número 13 até o verso 18. Depois não feche a sua Bíblia, se você quiser, pode ir lendo do capítulo 4, do verso 1 até o verso 12. Faz parte do mesmo contexto, da mesma referência, do mesmo assunto, do mesmo tema. Acharam? Tiago está lá perto de 1 Pedro, onde nós lemos no início. Diz assim a palavra do Senhor. Tiago, capítulo 3, verso 13 a 18. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amargura ou amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mitais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Amém? Pai do céu, palavra do Senhor, nós queremos que ela fale conosco. Pedimos ajuda do Teu Espírito para aplicar isso ao nosso coração, abrindo o nosso entendimento, ó Deus, a nossa capacidade de perceber a vontade do Senhor, de traduzir o significado dela, ó Deus, para o nosso dia a dia, para a nossa vida, nos ajudando a corrigir o que é preciso corrigir, aprender o que é preciso aprender, ó Deus, e viver o que é preciso viver. Nós oramos pedindo isso em nome de Jesus, amém, Deus. Queremos falar com os irmãos sobre um convite à sabedoria divina, um convite à sabedoria divina. Esses dias, pastor Rodrigo compartilhava comigo o conteúdo que os adolescentes estudaram, se não me engano, semana passada. Foi isso mesmo, pastor? Os adolescentes aqui presentes, foi isso mesmo? Sabedoria? Salomão? Tem alguém aí? Foi isso? Joia, confirmam eles. Esse princípio, também descrito em Tiago, ela percorre todo o conteúdo da Bíblia, especialmente no livro de Provérbios, que é um livro que estava ali o pastor Rodrigo, eu não vi, né? Que faz um convite à sabedoria, e aprendermos sobre sabedoria é algo interessante. No contexto do Antigo Testamento, baseado lá no livro de Provérbios, ele vai dizer que um princípio, ou o princípio de toda sabedoria é o temor ao Senhor, ou seja, não existe sabedoria sem que haja temor a Deus. Pode haver todo conhecimento, toda ciência, toda inteligência, mas a ideia de sabedoria está relacionada a devolver a Deus o que seja de Deus, a reconhecer Deus exatamente no seu devido, nos seus atributos e no seu devido lugar. Quando Salomão, inclusive, foi desafiado por Deus, quando ele conversou, quando Deus o chama, e ele diz, eis-me aqui, Deus diz, pode pedir o que você quiser, Salomão. Ele podia pedir riqueza, ele podia pedir poder, ele poderia ter pedido a derrota dos seus inimigos, ele podia ter pedido a conquista de todos os reinos, a expansão geográfica máxima de Israel, ele poderia ter pedido um monte de coisas, mas Salomão foi sábio em pedir sabedoria, foi muito consciente em pedir sabedoria ao Senhor. Como consequência, isso não significou dizer que Salomão foi obediente ao Senhor, que seguiu todos os preceitos do Senhor durante toda a sua vida, e ele reconhece isso no final da sua vida,
E é por isso que ele vai escrevendo os provérbios e vai nos trazendo diversas lições, reconhecendo que de tudo que se procura na terra é vaidade, é passageiro, e nos resta de fato a esperança e a confiança no Senhor. Mas ele conquistou todo o resto mais: poder, riqueza, expansão territorial do reino de Israel, e isso sem fazer nenhuma guerra, sem guerrear com nenhum dos reinos vizinhos de Israel. É claro que a estratégia usada por ele não foi a mais aceitável por Deus, mas ele não fez guerra, não fez nada, foi um homem de paz, de muita ciência, de muito conhecimento e de muita sabedoria. Hoje, todos nós pedimos sabedoria. Você nunca orou pedindo sabedoria ao Senhor? Quem nunca fez isso, levanta a mão. É claro que se você nunca fez, também não ia levantar. Mas eu mesmo, por muitas vezes, no exercício ministerial, e no início, inclusive, da minha vida ministerial, pedia: Senhor, me dê sabedoria. Eu dizia que eram 3 coisas que eu pedia a Deus: me dê sabedoria, me dê intrepidez para falar do Evangelho, porque eu antes era muito tímido, muito vergonhoso, né? E me dê oportunidade para que eu realmente proclame o Evangelho do Senhor por diversos lugares. Mas hoje é muito comum a gente pedir sabedoria, mas a sabedoria que a gente pede, por muitas e muitas vezes, ela é circunstancial, está mais relacionada à ideia de esperteza, de levar proveito, tirar proveito, ou de prosperar na vida ou naquilo que nós estamos fazendo, do que de fato ser uma sabedoria espiritual e uma sabedoria divina. Tiago, que era o pastor da igreja de Jerusalém, e aprendemos isso na semana passada, inclusive eu na semana passada, preocupado com o tempo, corri bastante no começo, depois ouvindo a mensagem eu vi que eu atropelei algumas coisas, mas Tiago, pastor da igreja de Jerusalém, no exercício do seu ministério pastoral e apostólico, porque ele também nesse exercício de expansão da igreja, de acompanhar a extensão da igreja, exerceu um ministério apostólico, é um desses que escreve com muita precisão o que é sabedoria terrena e o que é sabedoria divina. Tiago era muito prático, tanto que durante a história da igreja, o livro de Tiago quase não é incluído dentre os livros canônicos, porque havia um conflito entre fé e obras, especialmente, por exemplo, Lutero desprezava o livro de Tiago, porque ele reconhecia a graça e era apaixonado pelo livro de Romanos, no qual lendo se converteu, e como Tiago falava muito das obras, da parte prática da fé, ele desprezou o livro de Tiago. Mas Tiago, muito prático, e como um líder eficiente precisava ser prático, ele vai nos ensinar a diferença entre sabedoria terrena e sabedoria divina. Deixe-me alongar um pouquinho mais nessa questão aqui de Tiago. A gente tinha alguns personagens no Novo Testamento que se destacaram. Por exemplo, nós tivemos Tiago, pastor da igreja de Jerusalém, que liderou o concílio da igreja nos maiores conflitos ali entre gentios e judeus, entre o exercício pastoral, apostólico de Pedro e de Paulo. Ele foi esse líder que coordenou todos esses conflitos. Nós tivemos Pedro, e eu fiz questão de ler o livro e a carta de Pedro, falando sobre a humildade, falando sobre o pastoreio. Era um dos grandes líderes pastoreando a igreja, o rebanho. Nós tivemos Paulo na expansão da igreja, e o apóstolo João, o grande e amado apóstolo João, pastor das 7 igrejas escritas ali no livro de Apocalipse, esse que ajudou de certa forma a estender e a cuidar daquelas 7 igrejas que ficam hoje mais ou menos na região da Turquia, da Ásia. Esses líderes eram fantásticos, mas Tiago é extraordinário. Então vamos
para o que Tiago nos ensina sobre sabedoria. E aí é o nosso desejo buscar isso. Primeiro, ele faz uma pergunta intrigante e dá, ao mesmo tempo, uma resposta direta. É como se ele fizesse uma pergunta e ele mesmo respondesse essa pergunta, usando até uma forma aí, no modelo paulino, de escrever as cartas. Mas a pergunta que ele faz no início é: quem dentre vós é sábio e inteligente? Se eu fosse perguntar hoje aqui, quem de vocês é inteligente? Quem de vocês é sábio? Joia! E aí, por que vocês estão com vergonha de dizer assim: eu sou inteligente, eu sou sábio? A gente fica com receio. Não vou condenar vocês não, a gente vai aprender que a sabedoria divina não julga e nem condena ninguém. Mas aqui Tiago está fazendo uma pergunta e a gente entende que era para a igreja. Primeiro lugar, para a igreja em Jerusalém. Segundo, a extensão da igreja espalhada por toda a região da Ásia e onde a igreja mais tinha ido. Ele descreve o objetivo da sua carta, que eram as 12 tribos dispersas, ou seja, para todos os judeus convertidos, para todos os cristãos judeus daquela época, e até onde a carta chegasse, a pergunta era: quem de vocês é sábio e inteligente? Trazendo essa ideia para um contexto de vida eclesiástica, de convívio de igreja, de relacionamento entre pessoas, e também com a capacidade de resolver problemas e conflitos, fossem eles conflitos interpessoais, fossem eles conflitos intrapessoais, fossem eles conflitos conjugais, ou de relacionamento na comunidade. Quem de vocês é inteligente? Quem de vocês é sábio? Quem de vocês é capaz de resolver essas questões e estes problemas? De todas as angústias, de todas as questões trazidas, quem de vocês tem capacidade suficiente para resolver estas coisas? Esta era a pergunta do pastor Tiago, e ela ecoa até os nossos dias de hoje. Quem de nós é sábio? Quem de nós busca de Deus inteligência para resolver os seus conflitos e os seus problemas intrapessoais, do ego, de si mesmo, das suas questões? Quem se acha inteligente busca de Deus essa inteligência e sabedoria para resolver os problemas interpessoais de pessoas, de uma pessoa com a outra, ou aqueles problemas de outros com outros, de grupos? Quem tem essa capacidade para resolver estes problemas? Tiago faz a pergunta e, ao mesmo tempo, ele dá uma resposta direta, dizendo o seguinte: porventura não vem disto, sempre quero ler o capítulo 4, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Paulo vai dizer, ou Tiago vai dizer: se você é sábio, então a evidência da sua inteligência e da sua sabedoria para resolver essas questões é se você trata bem as pessoas, o seu bom trato, a sua forma delicada, gentil de se expressar, de se comunicar e de resolver essas questões, ou das suas boas ações, do seu bom comportamento, das suas boas obras, o que você tem produzido diante disso. E depois ele vai discorrer como é essa sabedoria divina, e ao contrário da sabedoria divina, qual é ela e como ela se manifesta. Daí o nosso desejo hoje é que saiamos daqui todos, homens, mulheres, servos, filhos, sábios, amém? Cheios da sabedoria divina. É o desejo de Deus para nós, e é o desafio da sua palavra para nós hoje. Então essa pergunta, quem é sábio,
tem entendimento entre vocês. Quem tem deve demonstrar isso por seu comportamento, a sua fala, o seu jeito. Quem vai escrever bem sobre isso é Paulo aos Efésios. Pedro também vai falar bem sobre isso, falar entre vós com salmos, hinos, diz Paulo, e cânticos espirituais. Vamos seguindo. O texto continua dizendo como é a sabedoria terrena, e a sabedoria terrena ele também a denomina de sabedoria demoníaca. Forte isso, né? Forte isso. Sabedoria terrena e demoníaca. Vamos dizer, seguindo o próprio texto que lemos, essa sabedoria terrena e demoníaca, qual que é a sua motivação? E aí você pode seguir o capítulo 4, a partir do verso 1, dizendo assim: donde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que vossos membros guerreiam, cobiçais e nada tendes? E seguindo o capítulo 3, verso 14, diz: mas se tendes amarga inveja, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Quando ele fala terrena, animal e diabólica, ele está descrevendo aqui 3 instintos naturais que existem, com os quais nós guerreamos. Ele vai dizer no capítulo 4, que esses desejos vêm de dentro de nós, das nossas paixões, das nossas concupiscências, das nossas vaidades, da nossa soberba, do nosso orgulho, da nossa inveja. Pastor, e a gente tem tudo isso, é crente? Tem. A gente tem inveja, a gente tem ciúmes, a gente tem raiva, a gente tem ódio, e algumas raivas são novinhas, é de hoje, nasceu antes de você vir para o culto, ela atrasou e você, ai meu Deus do céu, ele enrolou, chegou tarde do futebol, diz, meu Deus, eu queria ir para a igreja hoje, né? Algumas são novinhas, algumas já estão nascendo agora, porque você está sendo cutucado ou cutucada, e você diz, para com isso. Algumas nascem gorinha, mas a gente tem tudo isso, a nossa natureza, a nossa cultura, herdada como pecadores históricos, milenares, nós assimilamos alguns padrões instintivos de comportamento que estão dentro de nós, e essas coisas estão lá, e ele associa a ideia de sabedoria que Tiago está dizendo aqui, à sabedoria terrena, ela é mais o sentido da esperteza, o de se dar bem, do que na verdade favorecer o bem comum, coletivo, ou da paz em si, mas é o de se dar bem, ou seja, o que eu posso fazer mais esperto que o outro, para eu ser melhor do que ele, para eu ser promovido primeiro do que ele, o que eu posso fazer para eu dar um jeito de deixar esse de escanteio e eu me dar bem, o que eu posso fazer para articular, né, numa maneira política ou social, para eu me dar bem e ficar de boa. Então, às vezes os nossos desejos, as nossas cobiças, né, nossas paixões, elas nos levam a essa esperteza. O que Tiago está dizendo aqui, que essa esperteza não é sabedoria divina, porque ela gera outras coisas, que não a paz, que não o bom relacionamento, que não a boa harmonia. Então vamos descrever mais um pouquinho desses itens aqui: inveja, amargura, ambição egoísta. Interessante, porque a ambição em si não é problema, mas a ambição egoísta é.
Eu querer mais, eu desejar mais, eu querer alcançar novos alvos, novos desafios, isso é ambição. Eu querer me aperfeiçoar, eu querer prosperar, isso é ambição. Mas essa ambição egoísta, que só eu posso, só eu devo, só eu tenho que chegar lá, isso é egoísmo. Cercear a oportunidade de outros, para que só eu o consiga, isso é egoísmo. Então, paixões e desejos internos, são muitos deles inconscientes, estão latentes, estão lá dentro de mim, eu nem sei que isso seja errado, mas eles estão lá me impulsionando a fazer algumas coisas erradas. Eu mesmo, jogando, e aí eu não vou falar nem do Gustavo, nem do Osés, não vou falar deles, eu mesmo, quando alguém passa por mim, eu tenho uma vontade de dar uma rasteira nele. Na hora que a bola vem no gol, assim, eu tenho oportunidade, olha que eu sou ruim de fazer gol, eu tenho oportunidade de fazer gol, se eu pudesse derrubar o adversário para a bola sobrar para mim sozinho, e eu sair de boa fazendo gol e comemorar ainda, seria boa. Se eu puder fazer a falta e dizer que eu não fiz, só para eu me dar bem, o gol é meu, eu fazia, instinto é natural. Não é, Osés? É. Não é, Celso? É, natural. Eu brinco com eles, depois, na segunda-feira, vocês não imaginam a resenha que é isso lá no campo, né? Mas é natural. Na vida, às vezes, a gente quer se dar bem e atrapalha o outro, dá rasteira no outro, passa a perna, faz alguma coisa na fila. Quem nunca furou uma fila de metrô na vida? Quem nunca foi no metrô, né? Mas quem já foi, já furou alguma fila. Campo Grande a gente não tem muita fila de ônibus, né? Mas eu já furei muita fila. Aqui na igreja vocês são maiores incentivadores para o pastor pecar, porque às vezes tem fila e diz assim, pastor, pode entrar, pastor. Não pode, irmãos, deixa eu ficar no fim da fila, né? A não ser que todos da fila digam, pode ir, pastor, aí eu vou, comum acordo, sem vaidade, né? Aí, oportunidade, porque eu estou lá trabalhando, senão no final vocês comem tudo, eu não como nada, não sobra. Então, mas coisas que a gente faz não é sabedoria, não é inteligência. Essa sabedoria não é divina. Isso não vem de Deus. Seus frutos, o resultado dessa sabedoria diz: guerras, contendas, divisões, violência, amizade com o mundo, inimizade contra Deus. Eu vou repetir: guerras. Quando essa sabedoria, essa nossa esperteza, essa vaidade, esse orgulho, essas coisas tomam lugar, não vai haver harmonia, não vai haver unidade, não vai haver frutificação para o bem, pelo contrário, vai haver briga. Aí esse cara, olha, não dá para confiar nele, não dá. Não vai haver unidade, vai haver guerra, vai haver inimizade, vai haver divisões, porque um quer uma coisa, outro quer outra, um quer de um jeito, outro quer do outro. Não existe acordo, não existe proposta de paz. Em casa é a mesma coisa, quem ganha, quem perde, quem tem razão, quem não tem razão. Não há harmonia, não há cedência, há briga, há divisões, há contendas, há violência e muitas vezes violência, porque ou barraco, alguém quer ganhar no grito, quem grita mais alto, quem vai falar mais alto, isso em todos os sentidos, quem vai xingar mais. Olha, na minha época, não tinha tantos palavrões como hoje. Na minha época, no lugar onde eu nasci, tinha alguns xingamentos que vocês não vão nem entender o que é. Dizia lá, filho de uma raia com coco. O que isso significa para vocês?
mas xingavam lá, seu filho de uma raia com coco. Mas quem não sabe como é que a raia é tratada, vai entender, não vai entender, mas quem sabe como a raia é tratada, né, aí vai entender. Mas xingamentos, quem vai falar mais, quem vai xingar mais, quem vai se impor mais pela força, essa não é uma sabedoria divina, não é assim que no reino de Deus as coisas acontecem. Amizade com o mundo e inimizade com Deus, para eu ficar de bem com o mundo, com o que as pessoas estão pensando, com o que às vezes a maioria concorda, mas que é contrário ao princípio divino. Então a nossa amizade com o mundo se torna inimizade contra Deus. Para nos tornarmos amigos do mundo, nos tornamos inimigos de Deus. Então essa não é uma sabedoria divina, não é uma sabedoria vinda de Deus. E como é a sabedoria do alto que ele descreve? Como é a sabedoria espiritual, que transcende, que vai além da dimensão física, do direito, da razão, que vai além disso, que parte dos valores e dos princípios do reino de Deus espirituais. Aí Tiago vai dizer, a sabedoria do alto, a sabedoria espiritual, ela é pura. Ela é pura. Tiago mesmo disse que para os puros tudo é puro, para os impuros tudo é impuro. Esses dias alguém falou para mim assim, pastor, o senhor é bonzinho, o senhor é bonzinho demais, o senhor não sabe que a pessoa pode... Eu digo, eu sei. Ou Deus não sabia que eu e você podia errar, que você podia errar, que eu ia errar, e mesmo assim Deus nos criou? Mesmo assim Deus nos deu oportunidade? Ou Deus não sabia que Adão poderia errar, que Adão poderia fraquejar, que Eva poderia fraquejar? Não sabia? Sabia. Então mesmo que a gente às vezes perceba que a pessoa pode errar, diz assim, mas o senhor vai confiar nessa pessoa? Se eu não confiar, e dar a ele a oportunidade de aceitar, quem vai dar? Se nunca dermos, ninguém vai dar. Então ela é, antes de mais nada, pura, ela não deseja a maldade de ninguém, ela não deseja o fim errado da pessoa, ela vai trabalhar para que a pessoa se conserte, ela é pura, ela não vê a maldade em tudo. Assim, pastor, cuidado, cuidado, aquele ali, pastor, o senhor já viu como é que ele é? O senhor já viu como é que ela é? Ou alguém diz para você, olha, cuidado, olha com quem você está andando, olha com quem você está fazendo. Para os puros tudo é puro. Não que a gente não tenha que ser prudente como a serpente, a gente sabe da possibilidade do errado, da pessoa fazer errado, mas a gente precisa trabalhar com essa possibilidade do conserto, do aprendizado, do reparo. Senão nós não vamos dar o exercício da graça e da misericórdia sobre a vida das pessoas, como Deus nos deu. Deus me dá essa oportunidade todos os dias. Você pode acompanhar isso no capítulo 4, o verso 11, ele vai dizer inclusive o seguinte, 4:11, irmãos, não faleis mal uns dos outros, quem fala mal de seu irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei, e se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Você está mais preocupado com o que o outro pode fazer de errado, e não se preocupa consigo mesmo. Nesse exercício da pureza, a gente consegue enxergar um cisquinho que está no olho do irmão, e não ver a trave que está no seu. A gente percebe que a pessoa está sendo ilegal, mas esquecemos de todas as nossas ilegalidades. O exercício dessa pureza é contínuo. O nosso coração já é mau, e a gente tem que brigar com essa maldade, e vermos o lado bom de todas as coisas. A Bíblia diz que nós não andamos por vista, mas nós andamos por
fé. Ora, se eu não já vejo esse ladrão convertido. Senão eu já veria ele com a cara toda esmagada. Mas eu tenho que olhar ele convertido. Não é? É. Prudente, é claro, com todo cuidado, mas pureza. Não falar mal, não julgar, faz parte da pureza. A sabedoria divina é pacífica, ou seja, promove a paz, não briga, não intriga, ele é pacificador. Se todo mundo está brigando, ele vai promover a paz. Eu gosto de dar o exemplo do esporte, porque é comum. Eu me lembro, em Mundo Novo, e aí eu posso dizer, lá nós tínhamos um time de futebol maravilhoso, competíamos na cidade. Mas uma vez o irmão da igreja foi jogar num time adversário, e aí ele chegou todo quebrado na igreja. E eu fui saber que alguém estava brigando lá e ele veio com uma voadora. Olha só, em vez de promover a paz, ele promoveu a briga. Então, no meio da briga, o que nós vamos fazer? Brigar? Não, nós vamos promover a paz. Quando eu era criança, me colocavam para brigar. Meus primos mais velhos colocavam lá um risco no chão e chamavam os primos da minha idade assim: eu quero ver quem passa daqui para lá, dali para cá. Quem cospe aqui, quem cospe ali. Fazer a gente brigar. Isso é promover a paz, isso é promover briga. Durante muito tempo eu guardei raiva de alguns. E eles provavelmente guardaram raiva de mim. Eu não era um menino brigador, mas eu brigava. Né? Então tem gente que em vez de promover a paz, promove a briga, a discussão, está lá, ele aumenta a discussão. Parece o Jô. Cadê o Jô? Não estou dizendo que o Jô promove a não paz, mas a resenha ajuda. A resenha ajuda. Às vezes nós somos os pacificadores. Não dá para incentivar a briga, nem entre crianças, nem entre irmãos, nem entre ninguém. A gente promove a paz. A gente pode deixar eles estabelecerem os limites. É normal na infância. A gente deixar que eles estabeleçam lá os limites entre eles, mas nós vamos conversar, ajudar o processo. Ele é pacificador. A sabedoria do alto, divina e espiritual, ela é moderada, equilibrada, não faz barraco. Não tem aquela pessoa que faz um barraco facinho. Eu tenho uma pessoa na família que eu fico com receio de ir no mercado com ela. Eu fico com receio. Qualquer coisa que o caixa faz, meu Deus, eu não está comigo. Não tem gente. Oi? Não é a Vivian, ela está dizendo ali, não sou eu. Não é você, meu amor. Não é você. Mas não tem gente que em casa é assim? Parece casa de maribondo, gente. Olha, tudo é quando era criança, né? Que tinha minhas artes. Tinha um maribondo que a gente chamava taturana, o Hermendes sabe qual é. Aquela que faz a casa assim, ó, compridona na árvore, pretinha. Bzz. A gente pegava uma estilingue e vamos ver. Tá, acertar, parece que ela vinha no vento da pedra e tá. Antes que a pedra acertasse lá, ela acertava o ferrão na gente. Menino, tem gente que é igualzinho em casa de maribondo. Você tocou, tá pronto. O que você quer? O que foi? É comigo? Né? Então, tem gente que não é moderada, não é equilibrada. A sabedoria divina e espiritual busca moderação. Diga assim comigo: moderação. Não fique fazendo barraco fácil. Eu vou gritar mesmo. Eu grito. E aí? O que o vizinho tem a ver com isso? Ele não tem nada a ver com a minha vida. Não mesmo.
Você que está incomodando ele, não é ele que está incomodando você. Então, moderação, equilíbrio, respira, calma, conta até 10 e segue. Administrar outros padrões de comportamento. É moderada, tratável, pode seguir o texto, está tudo lá. Ou seja, tratável é passiva de correção, passiva de ser repreendida, passiva de ser ensinada. Tem gente que é irreconciliável, como diz Paulo em Timóteo, que não dá, ele não é ensinável, você não consegue. Se você vai repreender, você também faz errado, quem é você para me ensinar? Quem é você para me falar? Você está me corrigindo? Você só me corrige, não, tratável, ensinável, a gente aprende, está disposto. Então a sabedoria divina, ela é tratável, ninguém é perfeito, ninguém é bom o suficiente ao ponto de não poder aprender, e minha esposa sempre diz isso para mim, né? Ninguém é bom o suficiente ao ponto de não querer aprender. Todos nós aprendemos, com os mais simples, com os mais inteligentes, com os mais sábios, com os bravos, a gente aprende de todas as formas. Então nós somos tratáveis, é a disposição para aceitar a correção. Provérbios vai dizer que tolo é aquele que não aceita a repreensão, tolo é aquele que não aceita a correção, sábio é aquele que ouve a correção, que aprende. Então, a sabedoria divina é tratável, a sabedoria divina é cheia de misericórdia, ou seja, não trata segundo a medida dos erros, como Deus nos trata com misericórdia. Eu não deveria estar mais vivo, você não deveria mais estar vivo, nós estamos vivos por causa da misericórdia de Deus. Então, a gente não pode tratar as pessoas assim a ferro e a fogo, né? Não, calma, misericórdia. Misericórdia é o maior exercício de oportunidade que se faz para alguém se arrepender. Jesus não voltou até agora por sua misericórdia, para dar oportunidade a alguns ainda de serem salvos. É pela misericórdia de Deus que nós não somos consumidos, e ela se renova sobre as nossas vidas a cada manhã. Então você pode orar assim: Senhor, eu hoje acordarei misericordioso, serei misericordioso, e aí, é claro que Deus vai te dar a prova, para você exercer essa misericórdia. A sabedoria divina gera bons frutos, boas obras, e diz o texto, com humildade. Eu faço coisas, eu realizo coisas, eu beneficio pessoas, eu promovo a paz, eu sou tratável, eu ensino pessoas, e nem por isso me acho. Entende? Eu faço boas obras e nem por isso falo: batam palma para mim porque eu sou bom. Sem mim, às vezes a gente cai nessa tentação, nesse erro de dizer sem mim nada. É sem Deus e a sua misericórdia. Então, exercer boas obras, fazer as coisas, mas com esse exercício da humildade é necessário. Então a sabedoria divina me leva a realizar as boas obras com humildade, com simplicidade, com naturalidade, com pureza, como já foi dito o texto. Também a sabedoria divina é sem parcialidade, ela não fica tomando partido, ela evita tomar partido, e isso é muito natural em nós. Quando a gente se sente injustiçado, a gente quer que todo mundo tome o nosso partido, não é? Não, eu fiz o certo, então você tem que me defender. Mas
para promover a paz, não é quem ganha ou quem perde, é confrontar o que está errado e buscar se arrepender e promover a paz. Senão, no aconselhamento matrimonial, né, pastor Rodrigo, ele vai dizer assim: o homem, você está cheio de razão, ela está erradíssima. Aí ele vai chegar em casa e dizer assim: falei para você, o pastor falou que eu estou certo, você está errada, e a partir de agora, vai ser do meu, ou vice-versa, né? Então, a gente não pode exercer parcialidade. Eu costumo dizer, como disse Provérbios, entrar em algumas brigas, especialmente de casais, é igual entrar numa briga de cachorro e pegar o cachorro pela orelha, ou seja, você vai levar mordida. Às vezes, no processo do aconselhamento entre dois irreconciliáveis, dois que estão brigando, e vocês vão aprender isso, você vai sair de mal na briga, eles depois vão ficar com raiva de você, que seja assim, mas se eles estiverem bem em paz, amém. Mas a gente não vai tomar partido, dá vontade às vezes até de bater em alguns maridos, mas não dá, eu não vou dizer o contrário. A sabedoria divina também é sem hipocrisia, ou seja, sem falsidade, dizer uma coisa na frente e fazer outra nas costas, comentar e bendizer alguém na frente e amaldiçoar nas costas. Então a gente não faz isso, a gente é honesto, sincero. Não, eu acho, e aí numa conversa pessoal, eu discordo de você disso, acho que está errado, posso estar errado, mas na percepção, e é por isso que nós temos como centro das nossas conversas, Cristo Jesus. Ixi, as crianças já chegaram, acabei meu tempo aqui. Então é sem hipocrisia, promete o bem e busca o bem. Também ela promove justiça, o verso final. E este é semeado na paz entre aqueles que vivem em paz. A sabedoria divina, celestial, espiritual, ela promove justiça. Ela não gera desigualdade, desequilíbrio, ela busca o bem-estar, o equilíbrio entre as pessoas. Isso é sabedoria divina e espiritual. Deu para entender o que é sabedoria terrena? É esperteza, está muito mais associada aos nossos desejos e prazeres e vaidades, e os nossos egoísmos, e os egocentrismos, do que na verdade o bem do outro, ou o bem coletivo, ou até o meu próprio bem, porque na sabedoria terrena eu posso ser prejudicado no final da história, pela briga, pelo atrito, pelas confusões, pelas facções, pelas dissensões, mas a sabedoria divina sempre vai promover a paz, a harmonia, a reconciliação, o bem-estar pessoal, coletivo, interpessoal, e vamos caminhando assim. É um exercício. Às vezes vamos errar, mas a gente caminha buscando essa sabedoria divina e espiritual. Amém? Aceitemos o convite de Tiago, sermos sábios espiritualmente e deixarmos a sabedoria terrena de lado. Amém? Eu sei que sairemos daqui mais sábios hoje. E aí, quando alguém perguntar: há entre alguém, dentre vós, alguém inteligente e sábio? Vocês vão dizer: eis-me aqui, eu sou esse promovedor da paz, né? Que busca a justiça de Deus, que busca ser cheio de misericórdia, que gera bons frutos, que é imparcial, que não é hipócrita, que é puro, que é pacífico, que é moderado e que é tratável. Vamos orar pedindo que Deus nos ajude. Só
por meio do Espírito de Deus a gente consegue essas coisas. Só por Deus, puramente, humanamente falando, é muito difícil. Senão nós vamos estar buscando justiça própria, juízo próprio, salvação própria, baseado apenas num conceito de moralidade. Então nós dependemos da graça, da misericórdia e da ação do Espírito Santo de Deus. E à medida que formos conquistando essas coisas, nós vamos dando a devida glória a Deus. Pai, obrigado porque o Senhor está me mudando. Obrigado porque o Senhor está tratando de mim. Obrigado porque o Senhor está transformando a minha vida. Obrigado porque o Senhor está me aperfeiçoando. Senhor, eu já consigo fazer coisas melhores do que eu fazia antes. Já consigo me dominar, já consigo me controlar. Essas coisas vão acontecendo pela ação do Espírito Santo de Deus. Pai do céu, nós estamos aqui como igreja do Senhor, buscando ser sábios, mas buscando a sabedoria que vem do alto, buscando a sabedoria espiritual, aquela que vem por meio do Senhor nas nossas vidas, que é gerada pela ação do Espírito Santo do Senhor na nossa vida, trazendo a mortificação do nosso ego, ó Deus, do nosso egocentrismo, das nossas paixões egoístas, ó Deus, das nossas vaidades, das nossas soberbas, do nosso orgulho. Esvazie-nos de nós mesmos, ó Deus, e encha-nos do Senhor, para sermos sábios na família, sermos sábios nos nossos relacionamentos, sermos sábios nas decisões dos nossos conflitos, ó Deus, pessoais, intrapessoais, sermos sábios, ó Deus, diante desse mundo, diante de todos os desafios que o Senhor tem para nós, no tempo que se chama hoje. Nos ajude, nos aperfeiçoe, é o desejo, é a nossa oração, é a nossa súplica, em nome de Cristo Jesus, amém, amém, Deus. Vamos chamar a equipe de louvor.